Você que está acompanhando o Portal Imediato, muito bom dia. Agora em Manaus já são 11h28, já vai fazer 11h30. E olha só, agora a gente está aqui com um especialista, ele é de outro estado e ele vai falar melhor sobre o tratamento respiratório para as pessoas que contraíram, que estão doentes, que estão com a Covid-19. E ele tem vários detalhes que ele vai falar aqui para a gente ao longo da entrevista sobre os cuidados que as pessoas devem ter em casa e principalmente na hora de comprar cilindros de oxigênio. A gente sabe que tá havendo uma correria muito grande em diversas empresas de pessoas que querem e estão atrás de comprar cilindro de oxigênio para fazer atendimento em casa de seus familiares. Mas quem vai explicar melhor é o fisioterapeuta, né, especialista no sistema respiratório, o Sandro Oliveira. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. É muito importante esse assunto nesse momento de crise, né, de colapso na saúde, de dúvidas na população, e a gente está querendo colaborar, né, dando informações relevantes e importantes para a sociedade. A Covid, ela tem acomete vários sistemas, né, do corpo, sendo principal o sistema respiratório, né, o cardiopulmonar. Os pacientes têm muito queixa de relato, né, início de um cansaço, numa leve fadiga ou falta de ar. É um primeiro sintoma que precisa de um suporte, né, inicialmente uma avaliação médica adequada para definir protocolos, né, validados e certificados já a nível da OMS. E é muito importante também nessa equipe compor um fisioterapeuta respiratório com experiência e formação nesses pacientes mais críticos, porque a gente tem visto os pacientes serem conduzidos de uma forma inadequada ou de uma forma que precisaria de uma melhor abordagem, um cuidado com o paciente para terem desfechos melhores, e está sendo tardio a abordagem ou a intervenção do fisioterapeuta respiratório nesse paciente com sequelas respiratórias. Sandro, você veio de outro estado, né, para abrir uma empresa aqui em Manaus de atendimento clínico e até mesmo residencial, né, para as pessoas que fazem tratamento respiratório. Eu queria que tu explicasse para as pessoas que estão acompanhando a gente, quando você chegou aqui em Manaus, qual era a situação assim dos tratamentos da Covid-19 aqui no estado? Nós somos uma empresa, né? A Tech Life é uma empresa de referência hoje em dia nacional de suporte ventilatório para distúrbio respiratório, como também a parte de domiciliar, assistência domiciliar, e a parte hospitalar, que vai de terapia intensiva a ambulatorial. Nós chegamos aqui com o intuito de fornecer à sociedade manauara, né, um cuidado e uma assistência qualificada na oferta de produtos e materiais médicos para assistência dos pacientes como um todo, né? Sendo que quando a gente chegou, a gente se deparou aqui com primeiro, os preços abusivos do mercado em relação a cobranças absurdas de valores por conta da necessidade e da urgência dos materiais e equipamentos, oxigênio, cilindros, concentradores de oxigênio, ventilação não invasiva como CPAP ou BIPAPs, biníveis, respirador mecânico. Então a gente começou a ver oportunismo, né, de algumas empresas ou de alguns colegas que compraram equipamentos para fazer uma alocação aos pacientes. E fora isso, a falta de experiência e despreparo clínico de formação ou de abordagem com protocolos adequados para o paciente ter uma melhora clínica. Pacientes que poderiam ter um desfecho positivo, um desfecho melhor. Houve uma demora, uma negligência no atendimento do paciente qualificado com uma equipe de suporte que vai do médico até a enfermagem. E quando tem acionado a gente, os pacientes já estão com um quadro bem comprometido e a gente se depara com a falta de leitos hospitalares e temos que tratar em casa com cenário de guerra, com tudo que a gente tem de aparato para poder estabilizar o quadro do paciente e não agravar por uma ventilação mecânica invasiva. Sandro, só para o pessoal que está acompanhando a gente entender, tu saberia dizer uma diferença de preços assim de um produto que as pessoas estariam comprando de forma desnecessária, assim, uma variação do preço, né, do valor exato que elas estariam comprando esse produto?
Aqui em Manaus você já tem uma dificuldade por conta do acesso, né, que encarece muito a logística por conta do frete e por conta também a distância, né, e da chegar aqui de materiais. Mas uma média de um valor, um exemplo de um equipamento chamado binível sem motorização, um BIPAP, vamos dizer assim, um equipamento que custaria em torno de R$ 1.800 a R$ 2.500, uma alocação mensal. Estão cobrando aqui esse valor por 10 dias, usando adaptações totalmente equivocadas, adaptações que o paciente, máscaras não ventiladas, máscaras com ventilação inadequada, que paciente com Covid na fase, né, mais aguda, ele tem a contaminação do meio externo por conta da exalação, né, da doença, vamos dizer assim, e acaba naturalmente tendo uma exposição dos familiares que estão na residência, que circulam no quarto ou no ambiente do que o paciente está internado, está sendo tratado, e uso de filtros inadequados, inapropriados para ventilação não invasiva ou até invasiva. Então isso realmente tem dificultado muito o desfecho dos pacientes que poderiam ter tido uma melhora clínica satisfatória, uma abordagem diferenciada, com uma equipe adequada, experiente, estão piorando cada vez mais, e a angústia aumenta quando você não consegue transferir um paciente, um familiar, para o hospital por conta de vaga, por conta de leitos. E isso tem realmente sido um desafio nosso aí, de dar uma consultoria especializada e adequada para que o paciente tenha uma melhora clínica satisfatória. Se você estiver acompanhando a gente agora ao vivo aqui, deixa nos comentários algum sintoma que você tenha sentido, alguma coisa assim, que a gente pede para o Sandro explicar qual é o tipo de forma de tratamento correto para fazer nessas relações, esses problemas respiratórios que são um dos principais sintomas da doença, né? Que você já vem acompanhando aqui no site, a gente já falou várias vezes sobre isso. Sandro, você como um especialista em terapia respiratória, que presta atendimento para vários outros terapeutas aqui no estado também, eu queria que você explicasse qual seria o principal erro que estaria sendo cometido aqui na capital ou no estado mesmo, de terapeutas que estão atendendo pessoas em casa. Qual seria o principal erro dessas pessoas? Onde elas estão pecando na hora de atender ao público? Primeira recomendação que eu peço à sociedade, à população, que antes de contratar qualquer profissional, né, que vai do médico ao enfermeiro, e eu fui terapeuta, faz parte da equipe multidisciplinar na linha de frente aí dessa pandemia, que vejam, que pesquise a formação, a especialização, experiência do profissional, médico, fisioterapeuta e enfermeiro, porque pessoas estão se expondo para o paciente, né, a tratamentos totalmente sem evidência científica, sem evidência clínica, sem protocolos adequados, e isso dificulta muito quando a gente é acionado para fazer no paciente uma reavaliação. Às vezes é muito já tarde por conta da piora do paciente clínico. Recomendo que qualquer sintoma de cansaço, de queda de saturação de oxigênio, é importante vocês terem em casa um oxímetro de dedo, um equipamento pequeno, portátil, que o paciente consegue monitorar a saturação periférica de oxigênio no nível ideal, 94%, 99%, né? E você consegue ter um alerta que está algo errado aí, ou então é muito comum você ver na Covid uma hipóxia silenciosa, aí, uma saturação baixa, e quando o paciente vai perceber, já está com o pulmão já com uma maior extensão de lesão. A gente recomenda que primeiro os fisioterapeutas, né, que estão na linha de frente, atendendo pacientes em domicílio, avaliem o paciente como um todo, com cuidado na abordagem da ventilação não invasiva, associada à oxigenoterapia também, a ventilação não invasiva, modos de ventilação adequados. Não é recomendado modos de ventilação, né, de pressão contínua, né, chamado CPAP. Isso não tem nenhuma evidência em pacientes com insuficiência respiratória aguda, hipoxêmica, paciente com demanda ventilatória aumentada. Então você tem que
adaptar o paciente numa ventilação por binível realmente. Então, é um apelo que eu peço aí aos colegas que estão na linha de frente, vendo pacientes graves em casa, que tenham cuidado na ventilação e, caso não tenha domínio da ventilação, peça ajuda a algum colega com mais experiência e mais habilidade para poder conduzir os pacientes da melhor forma. Olá para você que está acompanhando aqui a gente ao vivo no Portal Imediato. Eu estou aqui com o Sandro Oliveira, ele é fisioterapeuta, especialista no sistema respiratório, fazer tratamento, principalmente agora durante a pandemia. A gente sabe que a doença afeta principalmente o sistema respiratório da pessoa, então ele está dando aqui algumas dicas e tal. E ele vai falar agora pra gente aqui. Eu queria saber, Sandro, a gente sabe que durante essa pandemia, principalmente esse período agora, essas últimas semanas, foi muito difícil aqui no estado do Amazonas por conta da falta de oxigênio. Algumas empresas, a maioria das empresas, inclusive, não tinha como fornecer esses cilindros de oxigênio porque realmente estava em falta aqui no estado, como a gente vem divulgando aqui. Eu queria saber de você se houvesse o tratamento de forma correta, se o tratamento tivesse sido de forma correta, se as pessoas estivessem recebendo essa dosagem de oxigênio de forma certa, esse problema teria sido evitado ou não? Uma abordagem precoce, uma avaliação precoce adequada com uma equipe experiente, com certeza muitos pacientes teriam tido um desfecho positivo, um desfecho melhor. Que pacientes que agravaram o sistema respiratório, agravaram do quadro clínico, poderiam ter sido abordados preventivamente, uma ventilação não invasiva adequada, com suporte de oxigênio, com baixos fluxos, entendeu? Para manter a saturação periférica no nível ideal. E quando chegou ao nível dos pacientes agravarem e procurarem uma unidade hospitalar, né, naturalmente, já estavam com um quadro de lesão pulmonar bem mais comprometido, bem mais extenso, que precisou de um suporte de máscara com reservatório de oxigênio com alto fluxo, e isso naturalmente levou ao colapso das redes e fornecimento das empresas de oxigênio. E esse cenário que está acontecendo aqui em Manaus é bem desfavorável por conta vamos dizer, abordagens equivocadas dos pacientes a nível domiciliar. Hoje em dia, o home care, o assistente domiciliar, é uma atividade, um serviço que tem total necessidade na falta de leitos hospitalares, mas também associado a equipes qualificadas para conduzirem pacientes, entendeu, com quadros leves, moderados em casa. Porque se o paciente estiver em casa, não tiver com uma equipe adequada, qualificada, experiente, o paciente vai agravar o quadro respiratório, vai agravar, entendeu, o quadro geral, vai precisar urgentemente de uma unidade de terapia intensiva. Sandro, eu estou lendo aqui os comentários das pessoas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Muito bom dia, inclusive, para você que entrou agora. Tem uma moça que ela perguntou, Eliette Salles comentou aqui, fase de tratamento do Covid, recomenda-se usar BiBAP ou CPAP? Muitos pacientes estão usando BiBAP e muitos físios estão falando que seria o CPAP. O que você tem a falar sobre isso? Um assunto um pouquinho polêmico, né? Mas o que eu falo é baseado em literatura clínica, tá? Em evidência científica e artigos, publicações de protocolos internacionais. O CPAP, ele tem uma indicação clínica, tá? Baseada em consenso de ventilação mecânica em paciente com edema agudo ou paciente com distúrbio respiratório do sono, apneia do sono obstrutiva. Na Covid-19, tem pacientes que têm relatos de melhora clínica com o uso do CPAP, mas sem aumento do trabalho respiratório do paciente. Paciente com insuficiência respiratória aguda, hipoxêmica, com aumento do trabalho ventilatório, não é recomendado o uso de CPAP, que o paciente vai agravar e vai descompensar mais rapidamente do ponto de vista respiratório. O BiPAP, bem programado,
bem ajustado, de forma adequada, é o protocolo de validação, tá, internacional para pacientes com desfechos leves e moderados, tá, da Covid-19. Então, isso aí é literatura, tá, evidência científica, não é achismo, né? Nós trabalhamos hoje em dia com suporte de consultoria clínica a nível nacional, tá? E mais uma vez, o CPAP é indicado, não tem literatura que valide, mas tem resposta positiva em pacientes com respiratória aguda hipoxêmica sem demanda ventilatória aumentada. Paciente com frequência acima de 25, 30, 35, 32, tá? O CPAP vai piorar e muito o quadro desse paciente. Em caso de pessoas que têm sinusite, rinite, bronquite ou até mesmo asma, essas doenças geralmente são familiares, né, de passa de pai para filho. Tem alguma contraindicação nesses sistemas aí? Não tem contraindicação. A ventilação não invasiva hoje em dia é a melhor ferramenta para a estabilização do quadro do paciente respiratório. Lembrando que, mais uma vez, é importante um alinhamento entre a equipe médica e fisioterapia para abordar o melhor protocolo para cada paciente. Cada caso é um caso, não existe receita de ventilação programada por vários pacientes. É importante o profissional ter experiência e habilidade de entender o que está fazendo, entender a clínica do paciente e abordar da melhor forma cada paciente. Ok. Só mais uma pergunta aqui, você que está acompanhando a gente ao vivo, muito bom dia, né? Para quem está entrando agora, a gente está aqui com o Sandro Oliveira, ele é especialista, ele é fisioterapeuta especialista no sistema respiratório, ele está falando sobre algumas indicações e contraindicações para os pacientes com a Covid-19. Vamos dar uma lida aqui nos comentários rapidinho. O Patrick Diana comentou aqui que há 2 semanas estava com dor na costa, na altura dos pulmões e muita tosse. Ele fez tratamento de 5 dias de azitromicina e ivermectina em xarope e ficou bom. Agora voltou de novo essa dor e ele diz que o oxigênio no sangue deu 96 e 97. Ele está querendo saber se ele precisa ir ao médico novamente. É importante, sim, qualquer piora ou qualquer aumento de sintomas, tá? Uma avaliação médica, tá? A conduta é médica, a conduta e prescrição de medicamentos é conduta médica. Saturação de 96% em ambiente, saturação normal, tá? Então não tem nada preocupante nesse momento, mas caso você sinta alguma piora, algum sintoma, né, respiratório, é importante sim precisar de ajuda, uma avaliação médica e posteriormente de um fisioterapeuta para poder avaliar a sua condição clínica. Tá, ok, muito obrigado, doutor. Então, se você estiver acompanhando, a gente curte, comenta, compartilha. Não esquece de compartilhar esse vídeo, enviar para os seus amigos. É sempre bom a gente ter essas informações aqui de um especialista sobre o assunto que possa falar sobre isso. Então, antes de você se medicar, auto tomar qualquer tipo de medicamento ou qualquer coisa, qualquer tipo de tratamento que você vai ler aí na internet, é bom você ouvir sempre um especialista antes de mais nada. Queria agradecer a sua entrevista, doutor. O senhor pode se apresentar para o pessoal de casa que está acompanhando a gente aqui ao vivo? Só explicar quem o senhor é, de onde é que o senhor é, tá ok? Obrigado a todos. Eu espero ter contribuído aí com informações relevantes para vocês. A nossa empresa de consultoria clínica aqui de suporte para a saúde aqui é a Tech Life. Nós estamos hoje em dia em 8 estados praticamente, com 9 unidades físicas, né? Nós estamos aqui no empresarial Crystal Tower, no 9º andar. E meu nome é Sandro Oliveira, né? O Instagram é @sandro.techlife, o da TechLife é @techlife_. Nós estamos aqui para ajudar, né, o povo manauara, né, com estrutura, consultoria e suporte para qualquer necessidade clínica aqui, respiratória, de equipamentos ou orientações adequadas para melhora no tratamento da Covid ou qualquer doença do sistema respiratório ou cardiorrespiratório. Ok, muito obrigado, doutor. Olha só,
Queria agradecer a sua companhia, você que acompanhou agora a gente aqui ao vivo, muito obrigado. Não esquece de compartilhar essa live. Tem mais informações no site imediatoonline.com.br. Tem lá informações detalhadas sobre tratamento, o período que você deve acompanhar a doença, para qual teste você tem que fazer. Então todas as informações você encontra lá no nosso site. A gente pede sempre que você divulgue informações importantes e verídicas, é claro, não compartilhe nenhum tipo de fake news. Olha só, essa entrevista com o Dr. Sandro, a gente recebeu mensagens de várias pessoas que acompanham a gente aqui pelas lives. Várias pessoas mandaram mensagem, falaram que entraram em contato não só com o Dr. Sandro, mas com pessoas da empresa dele que faz o tratamento. Alguns pacientes tiveram uma melhora, inclusive um colega nosso, né, de profissão, um comunicador, Bob Lester, entrou em contato também com a gente, mandou mensagem, pediu para a gente falar com ele sobre esse assunto, sobre esse tratamento. Só mais um detalhe, Sandro, as pessoas que estão acompanhando a gente, que caso tenha algum familiar, algum parente que precise de um tratamento em domicílio, como é que a pessoa faz? Nós hoje, né, a Tech Life, por conta da demanda dos pacientes, da população aqui em Manaus, nós tivemos que montar uma equipe, uma força-tarefa, uma equipe de profissionais especialistas para, além de fornecer os equipamentos de oxigenoterapia, concentradores, BIPAPs, ventilador mecânico, oximetria, enfim, todo o aparato para atendimento domiciliar dos pacientes ou hospitalar, também montamos uma equipe, tá, para dar suporte a esses pacientes em domicílio. Então, vocês podem entrar em contato, né, com nossas redes sociais, @techlife_, lá a gente pode ir no direct encaminhar o contato da loja de Manaus para aquisição, compra ou locação de equipamentos aqui para suporte domiciliar, como também avaliação pela nossa equipe clínica, para poder nivelar com vocês as informações de tratamento e protocolos mais adequados. Sandro, qual é o momento que é mais importante da pessoa escolher, assim, entre fazer o tratamento em casa ou ir no hospital? Quando é que a pessoa deve avaliar isso? Nesse momento de exposição e colapso hospitalar, aqui da rede hospitalar, no primeiro sintoma de cansaço, de fadiga, de falta de ar, né, da astenia, procure primeiro um médico para fazer uma avaliação precoce desse paciente e e eu acho que isso evita que vocês se exponham no hospital ou vá para o hospital, né, e não tenham um atendimento adequado por conta de falta de leitos. E sugiro que esse atendimento, avaliação precoce em domicílio, seria, eu acho que a primeira atitude mais segura para vocês realmente terem um desfecho mais positivo. Não esperem também piorar. Tá? Qualquer agravamento clínico, qualquer realmente assim, não resposta a tratamento adequado, é importante sim procurar uma unidade hospitalar. Muito obrigado, Sandro. Obrigado para você também que está acompanhando a gente. Te agradece a sua presença. Continue acompanhando a gente no site imediatoonline.com.br. Também siga nossas redes sociais, @imediatoonline, no Facebook e no Instagram. Não esquece de compartilhar essa live. Eu sou Jonathan Souza, com a imagem do meu amigo Marcos Mendonça. E esse é Imediato, onde a informação é na hora.